Boa noite, gente. Tuca já nos apresentou. Nós estamos há 13 anos em Brasília e a gente foi compondo, né? Porque uma das nossas filhas tem outro casal de pais de verdade, mas ela morou um tempo com a gente, então a gente considera a nossa filha também. Ela contribuiu com 2 netos até agora. Tem um outro rapaz que veio morar com a gente com 17 anos e virou nosso filho também, e ele também contribuiu com 2 netos, e eu tenho um neto de 7 anos e mais um neto que daqui a 1 mês, 2 no máximo, 1 mês e meio, não dá tanto, né? E ele vai nascer, e a gente tem um evento que a gente chama o Alto de Páscoa. É um musical, é um espetáculo, junta muita gente, e a minha filha, que está grávida, ela está coordenando todo esse musical esse ano. Até o ano passado a gente tinha um pastor de artes, mas ele foi para os Estados Unidos e ela assumiu. E o bebê dela vai nascer assim mais ou menos no dia da estreia, por aí, né? Então está excelente assim, a tensão lá em cima, preocupação de como vai ser, preocupação com o musical, mas estamos ali muito bem. Há 13 anos, crescendo com a graça de Deus, vivendo os melhores anos da nossa vida e vendo uma igreja feliz, experimentando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e eu estou feliz demais de estar aqui. Eu conheci o pastor Ilquias numa assembleia de convenção, não é surpresa para ninguém, né? Onde mais que eu conheceria ele, né? Só que foi de uma convenção que ela é mais forte no sul do Brasil, que chama Convenção Batista Pioneira, e ela tem no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e Espírito Santo, algumas igrejas, e São Paulo. Eu acho que acabou por aí o tamanho deles. É uma convenção regional igual a Convenção do Paraná, só que a maioria das convenções são estaduais, e essa era uma convenção de uma época que um secretário que agora chama diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, um americano, ele entendeu que a estratégia seria alcançar o Brasil pelas etnias. Então, naquela época, começaram umas 3 convenções étnicas, só sobreviveu uma, porque no Brasil não tem esse negócio, né? Brasileiro é um negócio impressionante. Você viaja para o mundo inteiro, tem comunidade italiana, comunidade japonesa, comunidade chinesa, mas você não acha a comunidade de brasileiros, porque os brasileiros estão no meio de todo mundo. O brasileiro se mistura, se envolve, e já faz feijoada, e faz churrasco, e chama todo mundo para comer, e por isso que é tão bom ser brasileiro, e o Brasil realmente tem um povo extraordinário. Estar em Santa Catarina, estar no Paraná de novo é bom para mim, porque eu nasci no Paraná, eu nasci lá no oeste do Paraná, e Curitiba é a minha capital. Tenho o primeiro time do meu coração, que agora ainda tem um lugarzinho, assim, tá meio apagado, o amor tá meio abandonado, né? Porque eu fiquei tanto tempo fora do Paraná que o amor diminuiu, acabei traindo um pouco o meu time original, passei a ser torcedor do Internacional, mas os meus pais eram gaúchos, colorados, então eu fui influenciado demais e acabei crescendo. Agora eu tenho um neto que é colorado também, mas minha esposa é gremista, ele está dividido. Então, mas aqui ninguém pode vibrar com Inter e Grêmio, gente, não me desapontem. Eu estou dando mau exemplo, é para você me repreender, não é para você vibrar com um time de outro estado, não. Quem vem para cá vira paranaense. Não vira? Oxe, não entendi. Ah, tá bom. Tá tudo certo. Eu estou muito animado com o tema desses dias aqui, porque espiritualidade emocionalmente saudável é mais do que o título do livro do Peter Scazzero. Se você não adquiriu ainda, eu vi que tem vários à venda aqui, e eu quero encorajar você, porque estudar esse livro e fazer isso do jeito certo pode mudar a sua vida. É impressionante. Eu conheço igrejas que passaram seriamente pelo estudo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável e a igreja mudou. Eu conheço muita gente. Tem vantagens e desvantagens quando a gente vai ficando velho. E uma das desvantagens é que a gente vai ficando velho. A outra
é que a gente conhece muita gente, a gente tem experiência com muitas pessoas, e para algumas pessoas, vão chegar à conclusão que deveriam ter conhecido esse livro muito antes. O Peter, ele não escreveu há tanto tempo esse livro tem menos de 10 anos, ou no máximo 10. Então, o Peter escreveu esse livro, ele aplicou essas verdades primeiro numa igreja que ele dirige lá em Nova York. Ele também foi missionário na língua hispana, então ele fala espanhol, ele já veio algumas vezes aqui para o Brasil. Eu o conheci em Chicago, num summit, mas ele é uma pessoa simples demais, extraordinária e profunda. Porque na igreja, a gente vê pessoas que são excelentes profissionais, pessoas que crescem demais, pessoas que se desenvolvem demais, pessoas que lá fora são extraordinários, mas na vida cristã eles são imaturos. É interessante como o crescimento profissional ou educacional não tem a ver com maturidade. Eu conheço gente com doutorado, pós-doutorado, outro doutorado, e ainda imaturos espiritualmente. Casamento machucado, relacionamento ruim com os filhos, as coisas não vão bem. Também conheço pessoas que são muito bem-sucedidas na parte financeira. E gente que constrói um império, que desenvolve muita coisa, mas o casamento é ruim, o relacionamento com os filhos é ruim, a maturidade emocional ficou para trás. E o verdadeiro discipulado, ele precisa nos levar a um amadurecimento espiritual, e a maneira do Pete chamar isso é de espiritualidade emocionalmente saudável. Às vezes a gente vê pessoas muito espirituais, pessoas que oram muito, pessoas que leem bastante a Bíblia, pessoas que têm práticas espirituais que nos impressionam. Fazem jejuns de 40 dias, fazem campanhas de oração e oram 5, 6 horas por dia. E gente, quem ora mais, ele tem benefícios com essa oração. Quem lê mais a Bíblia, obviamente, tem benefícios com a leitura bíblica. Ele não é mais amado por Deus porque ele ora mais, ele não é mais amado porque ele lê mais a Bíblia, mas conhecer mais as verdades bíblicas nos leva a uma vida espiritual mais frutífera. A gente conhece mais das bênçãos à nossa disposição, a gente vive melhor. Quando a gente ora mais, muitos dos nossos problemas são resolvidos porque a gente ora. Então é claro que a vida melhora, mas eu conheço gente que ora muito, que lê muito a Bíblia e que tem uma espiritualidade emocionalmente enferma, porque tem áreas da vida que são verdadeiros pontos cegos. Hoje os carros mais modernos, eles vêm com uma sinalização, eles já vêm com sensores para avisar que tem carro no ponto cego, porque às vezes você não vê. E você olha no retrovisor e você não vê que tem um carro. E quando você entra, o carro bate no seu. Às vezes você toma um susto muito grande, porque tem alguém no seu ponto cego. Pode acreditar no que eu vou dizer para você agora. Você tem pontos cegos na sua alma. Tem pontos cegos na sua vida que você não tem como discernir. Se alguém falar para você, você nem acredita. Às vezes, os pontos cegos não são pontos cegos, são avenidas cegas, são horizontes cegos, que todo mundo vê menos você. Mas tem coisas que a gente não percebe e nem os outros percebem, mas são áreas de sombras da nossa alma, áreas onde nós estamos feridos, áreas onde nós não nos sentimos adequados. Às vezes nós fazemos coisas para que os outros gostem da gente. Às vezes nós nos vestimos de um jeito que alguém vai elogiar. Pastores pregam e depois ficam esperando um elogio, um encorajamento, porque senão eles saem frustrados. Eu não estou falando só dos membros da igreja. Nós como pastores temos nossas áreas de fraqueza.
Então, às vezes, nós precisamos de afirmação. Veja, eu não estou falando de gostar de encorajamento. Encorajamento é uma coisa que todos precisam. E todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de encorajamento, até quem rejeita carinho e encorajamento gosta e precisa. Às vezes só não sabe lidar. Eu não sei lidar muito com elogio que me é feito em público. Eu tenho dificuldade, eu tenho um trauma que justifica isso. E eu não vou entrar em detalhes agora, porque você não veio aqui para ouvir sobre mim, mas eu tenho um constrangimento. E aí, se alguém da minha equipe, às vezes no aniversário, alguma coisa assim, resolve falar alguma coisa. Às vezes me chamam lá na frente, e aí você não tem para onde fugir. Sabe aquele negócio? Que você não quer ir, mas como é que você não vai? Fica feio, é pior não ir, porque daí todo mundo vai olhar. Então é melhor ir logo. Então você vai logo. E aí você chega lá, o camarada começa, mas não sabe terminar. Então eu chego perto e digo, já deu já. Tá bom já. Sabe, porque eu não sei onde colocar, eu não sei onde enfiar a cara. Sabe, eu fico querendo achar um buraco no palco para entrar. Mas veja bem, não é que eu não gosto de elogio. Não é que eu não aprecio quando alguém gosta de alguma coisa que eu faço. É lógico que eu gosto. Mas quando alguém começa a fazer isso em público, eu não consigo nem explicar o que eu sinto. Então, é uma marca que a vida deixou em mim. Agora tem outras pessoas que elas adoram isso. Que elas vão fazer qualquer coisa para receber. Isso é parte do meu trauma. Mas a pessoa que ama o elogio, ela não é menos saudável do que eu que detesto. Entende? Porque o meu jeito pode passar uma falsa impressão de humildade. Pode dar a impressão que porque eu fico constrangido, ou porque eu não gosto de elogio, eu sou mais humilde do que aquele que faz tudo para atrair elogio. Mas quem sabe se lá na raiz eu não fujo do elogio para passar por humilde. Você está percebendo? Que às vezes eu não percebo, mas eu quero que as pessoas me percebam humilde, porque para mim humilde é um valor espiritual. Arrogância é um vício, é um pecado, e a humildade é uma virtude. Então eu quero parecer humilde, então eu não gosto de ser elogiado, mas às vezes não é que eu não gosto de ser elogiado, eu quero que pensem que eu não gosto porque eu sou muito humilde. Você percebe a sutileza? Agora, como que eu sei isso? Eu sei isso quando eu me relaciono bem comigo mesmo, com as pessoas e com o Espírito Santo de Deus. Quando eu permito que o Espírito Santo me apresente a mim mesmo. Quando eu estou sempre com o coração aberto e digo, Senhor, qual é a verdadeira motivação? Eu tenho algumas coisas que eu faço também. Eu gosto de viver em comunidade. E eu também trabalho com uma equipe ministerial. E eu dou liberdade maior para algumas pessoas do que para outras, obviamente, para que elas me falem honestamente o que elas veem em mim. E eu pratiquei ao longo de anos um esforço, que no começo foi com grande esforço, de não reagir e explicar toda vez que alguém fizesse isso. Porque se toda vez que alguém faz eu justifico, ninguém vai fazer mais. Mas no começo eu justificava sempre. Absolutamente todas as vezes. E depois eu comecei a ficar em silêncio, ouvir, agradecer a sinceridade. E antes de decidir se aquilo é bom ou ruim, levar aquilo comigo para casa e passar pelo menos uma noite e conversar com o Espírito Santo a respeito disso. E dizer quanto disso, ou
Com que intensidade isso está presente na minha vida? Então, essa decisão de desarmar a alma para olhar para frente ajuda muito. E ao longo desses dias, desses momentos, eu vou compartilhar situações bíblicas, histórias bíblicas, porque as histórias bíblicas elas nos ajudam a nos identificar com determinados personagens. Então essa identificação facilita o reconhecimento de algumas dessas coisas. Eu não vou falar sobre o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, porque você já vai ler esse livro, você já vai ter estudos sobre ele, então eu ficaria aqui dando spoilers, né, sobre o livro. Não é esse o caso. Eu só quero recomendar veementemente que você leia e leve isso a sério. Se por acaso você não é daqui ou está mudando para outro lugar, e daí você diz, eu não vou nem comprar, porque eu não vou poder fazer com a igreja. Pois leia você mesmo. Faz com o Espírito Santo, se não tiver com quem compartilhar. E vai ser uma experiência transformadora. Amém? Eu sei que já está tarde no nosso crachá. Diz aqui, encerramento 21h30. Então, agora são 21h16. Se você me der mais 15 minutos, além dos que estão previstos aí, eu vou entrar na palavra de hoje à noite. Senão eu vou dar uma enrolada em vocês aqui, e daqui a 15 minutos eu mando todo mundo ajoelhar e pedir perdão pelos pecados. Vocês me dão 15 minutos? O pastor me dá 15 também? Então pronto, eu já ganhei 30 a mais. Eu estou ficando bem. Porque todo mundo disse sim, quase todo mundo. Se eu contar 16 de cada um, 15 de cada um, aí vai até amanhã de manhã. Então não vou exagerar tanto, mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre algumas coisas que afetam aquilo que nós somos hoje. E como o reconhecimento disso nos ajuda para que nós possamos avançar e nós possamos viver com liberdade. Então eu quero que você abra comigo lá em Juízes, no capítulo 11. Eu não vou ler o texto, porque eu ganho um tempinho aqui, são 40 versículos. Eu vou quebrar o seu galho, porque se eu ler 40 versículos, eu vou gastar 5 minutos. Eu vou passar por cima da história. Jefté, o gileadita, o texto começa dizendo que ele era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e o seu pai foi Gileade. Ele já começou bem. Ele começa a história com um rótulo. A mãe era prostituta e o pai foi Gileade. Quando ele chega à idade adulta, adulto dos judeus é diferente de adulto nosso, é bem mais novo, ele simplesmente é expulso de casa pelos irmãos, ele é rejeitado, porque eles falaram, você é filho de uma prostituta e você não vai ficar com a nossa herança. Então ele vai embora. Se você depois ler esse texto com calma, você vai observar que num determinado momento, Gileade, a cidade, é cercada por inimigos. E Jefté tinha se tornado um guerreiro, ele virou um mercenário. Ele era um líder de um bando que protegia criadores de ovelhas, que era contratado para ajudar reis em guerras, e ele fazia isso por dinheiro, mas ele se tornou um hábil guerreiro, e ele é chamado pelos líderes da cidade, pelos irmãos, para vir lutar por eles e governar sobre eles. Ele diz, vocês me mandaram embora e agora vocês querem que eu volte para ajudar vocês quando vocês estão em perigo? Eles falaram, fizemos isso mesmo, mas mesmo assim estamos chamando de volta. E ele falou, então, se eu voltar e eu vencer, eu vou governar sobre eles? Eles falaram, vai governar sobre nós. Ele falou, então vocês vão jurar diante de Deus. E aí eles fazem uma assembleia lá, da Convenção Batista Brasileira, e eles fazem uma sessão solene,
e ali eles fazem esse juramento diante de Deus. A história, ela continua e ela é complicada, porque Jefté, ele sai em batalha e ele faz uma promessa diante de Deus. Ele diz: se o Senhor me levar e me trouxer de volta vitoriosamente, a primeira coisa que sair ao meu encontro quando eu chegar em casa, eu vou oferecer como holocausto ao Senhor. Veja que quando ele faz essa oração, essa promessa já está afetada pela cultura pagã. Ele cresce longe dos irmãos, ele foi rejeitado pelos irmãos. É igual a pessoa que sai da igreja, e ela sai da igreja porque na igreja pecaram contra ela. Na igreja tem pecado. Na igreja às vezes acontece injustiça, às vezes alguém é humilhado, às vezes alguém é ferido e ele sai ferido. Talvez ele também tenha pecado, mas ele sai ferido. E quando ele sai ferido, geralmente ele se afasta da igreja e depois termina se afastando de Deus, porque começa saindo da igreja e dizer: eu não vou me afastar de Deus, mas você não consegue manter. Então ele se afasta de Deus e logo ele começa a absorver a cultura desse século, desse lugar, desse tempo. Por isso, Paulo lá para Romanos, ele diz: não se adaptem, não se conformem a esse mundo. Não se amoldem aos valores, ao sistema de valores desse mundo, lá no capítulo 12. Mas ele diz: mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. E isso vai levá-los a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Jefté, ele está afetado por uma cultura anti-Deus. E ele tem a mistura das duas coisas. Primeiro ele pede para o povo fazer um juramento diante de Deus. Mas ele vence a batalha. Quando ele vai para casa, o texto aqui diz que ele só tem uma filha única. E quando ela vê o pai que está voltando vitorioso da guerra, ela sai com pandeiros dançando e cantando para encontrar o pai. E aí quebrou as duas pernas dele. Porque ele diz: ah, minha filha, eu fiz um juramento a Deus que eu não posso negar. E ela disse: pois cumpra o seu juramento. E a Bíblia diz que ela pediu uns dias para ir para as montanhas com as amigas, para chorar, que ela ia morrer sem se casar. E diz o texto que depois que se cumpriram esses dias, o pai fez com ela conforme havia prometido a Deus. Tem um grupo de cristãos e teólogos que dá uma ajeitada na história e diz que na verdade ela só morreu solteira, que ele não sacrificou ela. Mas na minha Bíblia está escrito que ele fez conforme prometeu ao Senhor. E o que ele prometeu ao Senhor foi fazer um holocausto. Então, se alguém pensa diferente, eu respeito, mas como eu não sou teólogo, eu acredito do jeito que está na Bíblia. Eu acho mais fácil. Então, teólogo assim entende que a Bíblia diz outra coisa. Eu sou meio limitado, então eu entendo do jeito que está escrito. E para mim basta, depois você vai conversar com o seu pastor, que é teólogo também, e ele vai explicar melhor. Mas aí cada um com seus problemas, porque eu vou voltar para Brasília, e ele fica aqui para resolver as encrencas que eu deixar. Está combinado, gente? Você não vai questionar comigo, você questiona com o seu pastor. Fechado? Agora, eu queria usar essa história rapidamente para trazer algumas percepções. Em primeiro lugar, Deus usa os problemas e até a injustiça para nos preparar para o inesperado. É interessante que a Bíblia diz que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Como eu não sou teólogo, eu acredito que todas as coisas são todas as coisas, inclusive aquelas coisas terríveis que você pode ter passado na vida. Injustiças, abusos, incompreensões, humilhações.
Ao longo da vida, nós recebemos marcas que elas ficam na gente. Uma vez, meu pai era diácono da igreja. Nós íamos para a cidade, a gente morava na roça. A gente ia para a cidade de Kombi para caber todos os filhos. E a gente ia para a igreja domingo de manhã e voltava para almoçar em casa. Domingo à tarde ia de novo e voltava para dormir em casa. Na quarta-feira ia de novo, porque tinha culto de oração, e voltava para dormir em casa. E de vez em quando, uma vez, duas por ano, tinha série de conferências. Quem é do tempo das séries de conferências evangelísticas na igreja? Eu não sou o único. Antes da série de conferências tinha semana de oração. Então a gente ia toda noite e voltava. A minha mãe, ela gostava de ir para a igreja, mas ela não gostava que todo domingo de manhã, depois do culto, meu pai tinha reunião na igreja. E daí não ia embora. E a gente tinha que andar 12 quilômetros, que naquela época 12 quilômetros era longe, hoje em dia é perto, mas naquela época era longe, de Kombi. E tinha que chegar em casa para fazer almoço, e para minha mãe o almoço era um horário importante, então ela ficava irritadíssima, que tinha que ficar lá na igreja, esperando a reunião dos diáconos, porque toda hora tinha reunião para disciplinar alguém, para falar com alguém, porque eram os diáconos que faziam esse trabalho. E lá na nossa igreja, tinha os diáconos e tinha os diaconossauros rex também, que era uma categoria mais acima. E eles pegavam a gente quando a gente queria sair correndo, a gente era criança, a gente queria aprontar, a gente saía correndo, eles agarravam pela gola assim, levantavam os pezinhos e ainda estavam mexendo assim. Volta lá sentar, senão eu vou chamar seu pai. A gente tem trauma. Até hoje. Aí tinha os períodos que a minha mãe e meu pai não estavam assim uma comunicação tão boa no casamento. E a minha mãe estava irritada que ele demorava muito, então ela de protesto não ia para a igreja domingo de manhã. E aí meu pai levava a gente ia. E sabe o que tinha depois do culto? Reunião dos diáconos, claro, todo domingo. E um domingo desse a gente estava voltando para casa. E a gente chega em casa e eu era o filho mais novo naquela época, depois chegaram mais duas, então eu perdi o posto. Mas eu era muito carinhoso com a minha mãe, e onde eu chegava, eu abraçava, eu beijava. E eu cheguei, desci da Kombi correndo, fui lá na minha mãe abraçar e beijar. Ela estava morrendo de raiva, porque a gente chegou muito tarde. E ela me deu um empurrão assim, que eu fui contra a parede. Irritadíssima. Eu não sabia o que ela estava passando no relacionamento com meu pai. Eu não conseguia imaginar, entender que ela tinha ficado em casa porque estava irritada com meu pai, que ela ficou mais irritada porque demorou para voltar da igreja, todas essas coisas eu não sabia, eu não conseguia entender. Mas o que eu conseguia entender? Que a minha mãe me rejeitou, que ela me empurrou para longe. Eu nem sei quantos anos isso faz, mas por que eu lembro até hoje para contar para você? Porque o sentimento de rejeição, não só por causa desse fato, me acompanhou grande parte da minha vida. A sensação de que eu nunca vou ser bom o suficiente, de que eu não vou ser aceito, de que eu não vou chegar no padrão. Eu cresci num ambiente, e até numa igreja, assim, meio legalista, não era o extremo. Mas havia uma exigência muito alta para a gente chegar no padrão. Então eu fazia de tudo para chegar no padrão, para agradar meu pai, minha mãe. E meu pai era músico. E naquela época tinha momentos na igreja que todo mundo apresentava algum número especial, as famílias cantavam juntas, era um outro tempo. E o meu pai estava ensaiando com as minhas irmãs. E ele queria que eles cantassem vozes, porque a família do meu pai todo cantava, fazendo harmonia, tinha muitos homens, e eles cantavam bonito, aquelas músicas mais antigas, claro, aquele jeitão, mas é bonito. Então ele está ensinando as minhas irmãs. O meu irmão não está participando, porque o meu irmão nasceu desafinado de pai e mãe parteira.
o mais velho. Ele está ensinando as vozes para as minhas irmãs. E a que está aprendendo está cantando errado. E eu estou ouvindo. E aí eu começo a cantar junto. Mas eu quero mostrar para o meu pai que eu estou cantando certo. E eu começo a cantar junto. E o meu pai vira para mim e fala: você não. Mas eu era um menino. Mas eu lembro até hoje. Mas você acha que eu lembro de todas as vezes que eu fui elogiado? Não lembro. Você acha que eu lembro de todas as vezes que eu fui abraçar minha mãe, ela me abraçou de volta e me beijou de volta? Não lembro. Por que que uma vez vale mais do que as centenas ou milhares de vezes que foi o contrário? Porque Satanás, ele é especialista em ativar a nossa memória para aquilo que não presta e fazer a gente esquecer aquilo que vai invalidar o que não presta. Aqui nós temos a história de um homem que o texto aqui diz até o versículo 6, que esse gileadita, guerreiro valente, ele é casado, a mulher de Gileade tinha dado outros filhos, e esses filhos o expulsam, e diz que ele fugiu dos irmãos, diz lá no versículo 3, e se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Um bando de vadios. Aqui era gente que não gostava de trabalhar, sim, mas nessa tradução, ela não mostra bem o que era. Era gente meio parecida com aquela turma que se encontrou com Davi na caverna de Adulão. O cara que tinha problema na justiça, o cara que tinha matado alguém e não podia voltar para a cidade dele. Então ele não tinha um emprego, ele não tinha uma propriedade, ele não tinha alguma coisa. Então uma das maneiras de descrevê-lo era dizer que esse era um desocupado. E aqui nessa versão que eu estou usando, eles traduziram por vadio. Mas era um bando de gente com rolo na vida, com encrenca, com problema, com dificuldade. E Jefté, então, ele é forçado a crescer, porque lá no versículo 6 diz que essa turma tinha se tornado o exército dele. E lá no versículo 3, os irmãos chamam ele de volta, para que ele volte e se torne comandante deles para vencer os amonitas. Então Jefté, ele foi forçado a crescer como líder e como guerreiro, depois de ser expulso de casa. Agora você imagina, você tem que liderar um assassino, você tem que liderar um ladrão, você tem que liderar um camarada cheio de maus hábitos. Então ele precisa se impor. Mas ele é alguém que é expulso de casa. Ele é alguém que é rejeitado. Ele é alguém que é marcado por coisas ruins. Agora, ele bota na cabeça dele: ninguém mais pisa em mim. Ninguém nunca mais vai me expulsar. Agora, quem não quiser, vai ter que me respeitar. Então ele cresce, mas não cresce da maneira saudável. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muitos cristãos que eles sabem muito da Bíblia, que eles recitam muito a Bíblia, e às vezes se tornam pessoas que veem muito pecado dos outros e acusam muito, e cobram muito dos outros, porque eles tinham um problema de autoestima baixa, de rejeição, às vezes até de autoaceitação. E quando eles vieram para a igreja, eles encontraram um ambiente onde eles entenderam o sistema de valores e entenderam que aquele padrão vai me tornar alguém respeitado. Então, quanto mais duro ele é com os outros, mais ele tem a sensação de que ele vai ser visto como uma pessoa íntegra, porque ele não se sente assim. Então ele se torna um acusador. Ele se torna alguém que lê mais a Bíblia e usa a Bíblia mais para oprimir as pessoas. Mesmo que com o tempo ele acha que ele está contribuindo para a pureza da igreja, para a purificação. Então ele não entende muito bem o conceito da graça. Ele fica melhor no conceito da lei. Ele combina mais com as leis
do que com a graça. E aí ele transforma a graça num sistema legalista. Agora aqui, nós vemos Jefté. Jefté cresce ferido. O tipo de pessoas que se juntaram a ele lhe deram a oportunidade de desenvolver uma liderança e transformá-los em guerreiros. E foi o crescimento e a liderança de Jefté sobre aqueles que eram vistos como vadios que o qualificou para obter o respeito e também tornar-se a solução para aqueles que antes o desprezavam. Até aqui, está tudo certo. Porque as adversidades sempre nos fazem crescer. Se ele tivesse ficado em casa, ele não se tornaria o guerreiro que se tornou. Se ele não tivesse sido expulso, ele não teria que se desenvolver em líder de gente que ninguém queria perto. Mas só porque ele chegou nesse nível, é que ele pode voltar e ter influência na sua casa. Agora, esse crescimento e essa influência, quando não é emocionalmente saudável, vai causar problemas que nós vamos ver aqui. Mas o que eu quero que você guarde agora é que Deus usa as circunstâncias negativas, que Deus usa os problemas e a injustiça para nos preparar para coisas que nós nunca podemos imaginar. Nós vamos assumir funções estratégicas, nós vamos liderar pessoas importantes, nós vamos chegar num momento em que nós vamos ser a pessoa que vai decidir o futuro de outros. Então nós temos que estar preparados para não ser como foram conosco, para não agir da mesma maneira. Mas se nós não encontramos o caminho da saúde emocional, então nós vamos ser iguais, e nós vamos tratar os outros da mesma maneira. Então Deus usa problemas e injustiça para nos fazer crescer e nos preparar para o inesperado. Então, o que você precisa fazer? Guarde isso. Não permita que a dor e a rejeição o paralisem. Não importa quando aconteceu. Não importa se ainda vai acontecer. Não permita que a dor e a rejeição o paralisem. Prossiga a despeito das circunstâncias e não menospreze os recursos e as pessoas que estão à sua disposição. Veja que esse homem tinha à disposição um bando de vadios. Mas eles olharam para ele e falaram: você teve uma educação melhor que a nossa. Você teve algumas coisas melhor do que a nossa. Então se torne o nosso líder. Ele podia dizer: eu não quero colar minha imagem com vocês. Se ele tivesse sido orgulhoso, ele nunca teria se tornado o libertador. Ele nunca teria sido chamado de volta. Ele nunca teria sido reconhecido. Então, eu vou repetir: não permita que a dor e a rejeição o paralisem. Prossiga a despeito das circunstâncias e não menospreze os recursos e pessoas que estão à sua disposição. Amém? Deixa eu ver o meu tempo aqui, quero ver quanto que eu posso ir mais um pouquinho. Segunda coisa, Deus usa a oposição para desenvolver a nossa resistência e a nossa resiliência. E além disso, para aperfeiçoar as nossas habilidades. Então Deus usa a oposição para desenvolver nossa resistência e aperfeiçoar as nossas habilidades. Aqui no versículo 7 a 11 é a parte que Jefté conversa com os irmãos. E ele diz: vocês não me odiavam, não me expulsavam da casa do meu pai, por que me procuram agora quando estão com dificuldade? Apesar disso, agora estamos procurando você, apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco. E aqui ele enfrenta a crise, mas ele tem uma dor. E essa dor leva ele a não ser livre para assumir os desafios que estão diante dele. Ele tem um sentimento de dor, mas
a possibilidade de governar, de ser visto e reconhecido pelos irmãos e de ser o maioral sobre eles, faz com que ele cresça, faz com que ele amarre esse negócio de uma maneira um tanto quanto questionável. A rejeição e a injustiça que Jessé sofreu em sua casa o levou a desenvolver a resiliência e a determinação para vencer, e por isso ele tinha agora credibilidade. A dor de Jefté, de fato, fez dele um vencedor. A guerra sempre é ruim, mas foi a oportunidade para que Deus levasse Jefté para a posição para a qual ele havia sido preparado. Então, a oposição desenvolveu Jefté. Não despreze o poder transformador da dor. Deus permite dores na nossa vida. E se a gente só anestesiar a dor, ou esquecer ou ignorar a dor, nós vamos ter que enfrentar outros problemas que causem outras dores para tratar aquilo que Deus já queria ter tratado a primeira vez. Quando eu ia para a escola, quando eu era menino, eu estudei em escola pública aqui no Paraná. Naquela época a escola pública era extraordinária. Escola particular lá na minha cidade ninguém sabia qual era. Agora ninguém sabe quais são as públicas, mas enfim. Naquela época, a escola pública que era boa. E eu estudei numa escola de referência, uma escola pública. E lá tinha um negócio que quando a gente não atingia as notas, como acho que tem até hoje, tinha a recuperação. Então era ali mais uns 15 dias de aula, quando quem tinha se esforçado ao longo do ano já estava de férias. A gente tinha mais 15 ou até 30 dias de aula para fazer a recuperação, 30 dias. Eram mais 30 dias, perdia 30 dias de férias, que já era um castigo quase insuportável. Estava eu na recuperação. Quando vieram as notas da recuperação, não tinha dado que chega para eu passar de ano. Então, se fosse hoje, estava reprovado. Naquela época, na minha escola, tinha uma outra recuperação, que era a recuperação terapêutica. Alguém conhecia isso, não? Eu não sou o único velho aqui, estou feliz agora. Tinha a recuperação terapêutica, que era o CTI, era o UTI do estudante. Dali ou sai recuperado ou vai direto para o necrotério. Porque ali não tem mais, vai para a câmara fria. Quando nós não aprendemos com a dor que Deus nos permite viver, nós vamos para a recuperação, vai ter outra dor. Deixa eu contar para você, ela costuma ser maior do que a primeira. Mas se nem com essa você aprende, tem a recuperação terapêutica. E ela é maior do que a segunda. A rigor. Porque Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Simples assim. Ele quer muito mais o seu desenvolvimento do que o seu conforto. Você ora pelo conforto, mas o conforto só vem da parte de Deus quando você aprende o que você tem que aprender com a dor. E por que a dor veio? Porque você pode aprender sem dor. A dor veio porque você não aprendeu. Daí veio a dor para ver se você aprende. Daí você não aprendeu, daí vem mais dor. Toda dor é provocada por Deus para nos ensinar? Não. Se eu dissesse isso, era uma teologia torta. Deus não provoca todas as dores, nem todas as crises. Tem muitas delas que nós arrumamos sem ajuda nenhuma de Deus. Mas o que Deus faz é que Ele não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa a dor para o nosso desenvolvimento, para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento.
Então não despreze o poder transformador da dor e não permita que as frustrações do passado o impeçam de ver e usar as oportunidades do presente. Presta atenção nisso. Não permita que as frustrações do passado o impeçam de ver e usar as oportunidades do presente. Porque às vezes a gente não quer nunca mais voltar para o lugar de onde a gente saiu. Mas Moisés teve que voltar para o único lugar no mundo que ele não queria voltar. Ele se frustrou no Egito. Ele teve um impulso de libertador. Ele vai defender o hebreu que está sendo açoitado. Ele mata o soldado egípcio, mas ele tem que fugir de lá. A frustração, o impulso dele era de Deus, porque Deus o preservou para ser o libertador. Mas o meio que ele usou era fora de tempo, ele não estava preparado, então ele mata o egípcio, porque ele herdou a cultura do palácio. Quem não obedece, quem não segue é morto. Agora ele foge. Aí Deus faz o quê? Volta para o Egito. Se você não aprender com Deus, se você fugir da sua dor, a sua vida só continua desenvolvendo de maneira saudável quando você voltar a enfrentá-la. De um jeito ou de outro. Ou você vai ficar sem essa vitória, sem esse crescimento, ou você vai voltar e enfrentar a sua dor. Talvez essa não foi a melhor noite para a gente conversar, né? Você podia ter faltado hoje, mas é verdade. E é libertador quando eu permito que Deus use todas as coisas para o meu bem. Terceira coisa que eu quero mencionar rapidamente, Deus usa a história para desenvolver a nossa fé. O seu histórico de vida não é desprezado por Deus. Jefté aqui diz o texto que mandou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: o que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Amon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E José mandou de novo um mensageiro ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel veio pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel mandou mensageiros para o rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-los, enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz, e em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe, acamparam do outro lado do Armon, não entraram no território, etc, etc. Toda essa história, Deus não está dando oportunidade para Jefté contar de novo, só para que o rei tenha uma resposta negativa. Deus está relembrando Jefté da história que ele quis abandonar. Sabe quando você sai de um ambiente e você não quer mais fazer parte disso? E Deus faz com que Jefté relembre para usar como argumento toda a história da peregrinação, porque Deus era Deus antes dos irmãos pecarem contra ele, antes da sua família ter problema, antes de qualquer coisa acontecer. Deus estava com Israel, e ele relembra todos os passos daquela nação e como Deus os conduziu em segurança. E ele diz lá no versículo 21, então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens na mão de Israel, e este os derrotou. E Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Armon até o Jaboque e desde o deserto. E ele diz, essa terra quem nos deu foi o Senhor.
Agora ele começa a mudar o discurso, ele volta a ser parte, ele volta a crer no Deus que um dia andou com eles. Embora ele está distante, ele está num processo de reconciliação. Conhecer a história e reconhecer as obras de Deus no passado nos inspiram a confiar nele no presente. Então habitue-se a estabelecer memoriais na sua vida. Todo livramento, todo cuidado de Deus, cria alguma coisa para ajudar você a lembrar. Deus falou para os israelitas quando atravessaram o Jordão: tirem pedras lá do fundo do rio, para que fiquem aqui do lado de fora. Para quando alguém passar e ver essas pedras lisas, roliças, que só tem no fundo de um rio, e perguntar como é que essas pedras vieram parar aqui, você não sabe da história. Nós precisamos nos disciplinar para lembrar o que Deus fez, porque senão a gente esquece. Lembra que eu falei, por que eu não lembro dos beijos e todos os abraços que eu recebi, todo encorajamento que eu recebi, mas lembro dos poucos atos de rejeição? Porque o ser humano é assim. Então eu preciso conhecer a história, lembrar intencionalmente. Eu tive uma época que eu orava e dizia: Deus, me faz lembrar dos bons momentos. Porque o meu aniversário frequentemente era esquecido, porque eu nasci 31 de dezembro. Quem mandou, né? Tem coisa demais. É noite de vigília na igreja. Depois tem a preparação das coisas para o ano novo. E tem coisa aqui, tem coisa de lá. Além disso, tinha uma tia minha que fazia aniversário no dia 1º. Então tinha o Natal, tinha a noite de vigília, que era importante para a nossa família. E tinha minha tia no outro dia. No outro dia ninguém lembrava do que quem fez aniversário no ano passado. E a minha mãe não fazia bolo, quase não fez bolo de aniversário para mim, mas fazia para os outros filhos, porque era tudo numa data legal. Mas quem é que faz bolo para o dia 31? Ela fazia alguma coisa de doce para o dia 1º, não para o dia 31. Que dia 31? Mas eu lembro mais do esquecimento do que das coisas boas. Então eu comecei a orar e dizer: Deus, restaura a minha memória para aquelas coisas boas que eu vivi, para que eu tenha saúde emocional, porque senão eu vou ser um líder enfermo. Eu vou ser uma pessoa que vai passar a vida lutando pelos holofotes. Eu vou passar a minha vida querendo reconhecimento. Você entende por que hoje eu não gosto muito do reconhecimento? Porque houve um processo de cura que me levou para um outro extremo. Eu fico satisfeito sem que ninguém fale nada. Eu consigo ver o resultado e eu me alegro com o resultado. E eu glorifico a Deus por causa do resultado. E eu não quero que ninguém desperte em mim o desejo que eu já tive no passado de correr atrás do reconhecimento. Eu não quero nunca mais precisar de aplauso. Eu não quero nunca mais que os aplausos sejam a minha motivação. Porque um dia eu queria muito e Deus me curou. E eu morro de medo de perder essa cura. Eu sei que não dá para perder. Mas sabe aquela coisa que você guarda como um tesouro precioso? Eu estou liberto. Eu encontrei uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu não quero negociar isso com nada, nem com ninguém. E aí eu aprendo o que é o próximo e último passo. Deus usa as nossas fraquezas e falhas para nos dar novas oportunidades. Então Jefté, ele foi combater os amonitas. E o texto diz que ele conquistou 20 cidades. E Jefté fez um voto impróprio ao Senhor. E aí a gente já sabe o resultado da história. Mas ele venceu. E eu queria dizer algumas coisas sobre isso, porque eu quero ser fiel e terminar no tempo. Nossos acertos e conquistas não são garantia de infalibilidade. Presta atenção nisso. Não importa o quanto você cresça, não importa o quanto você melhore,
Não importa o quanto do seu passado você superou, você é um ser humano e pode errar. Então vigia. Não é sem razão que eu não quero aplauso. É porque eu sei o quanto eu já fui escravo. Então sempre existe um risco. Esse homem, ele reagiu bem em várias situações. E ele respondeu corretamente aos novos desafios, mas ele expôs a sua família a marcas irreversíveis, porque ele se deixou contaminar com a cultura religiosa pagã. Deus jamais ordenou e aceitou sacrifícios humanos, mas a contaminação e a falta de cura nas feridas familiares levou Jefté a perpetuar o mesmo padrão de injustiça e violência que ele sofreu. Agora diferente. Ele não tinha outros filhos, nem se tivesse, isso não teria cura. Você imagina como é que ficou o relacionamento dele com a esposa depois disso? Porque até o último dia da vida, quando ela olhasse para aquele homem, ela ia saber: a minha filha se foi por causa desse homem. Por causa de uma insanidade. Por que ele não voltou atrás? Eu creio que ele não voltou atrás porque ele queria tanto a restauração daquela rejeição sofrida, que ele estava pronto a negociar qualquer coisa. Então ele abre uma ferida nova e maior do que a anterior, porque ele está pronto para vender a alma para ganhar o respeito dos irmãos. Nós não temos ideia do quanto nós somos capazes de negociar para saciar as emoções feridas. Pessoas não caem em adultério por causa do sexo. Geralmente as pessoas que caem em adultério, elas caem em adultério porque elas precisam se sentir amadas e desejadas. A maioria das pessoas que erram, estou falando de cristãos, elas não erram porque elas são incontinentes. Elas precisam de aprovação. E aí Satanás coloca alguém que só elogia, só encoraja, só alimenta aquilo que a alma ferida anseia. E quando nós começamos a ceder a nossa alma ferida, a queda é uma questão de tempo. Mesmo uma pessoa tomada pelo Espírito de Deus, Juízes 11, 29 diz que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e ele derrotou e destruiu 20 cidades. Beleza? Agora, essa pessoa tomada pelo Espírito de Deus, ela é capaz de ser dominada por feridas da alma. Então presta atenção nisso. O fato de você ser usado por Deus, o fato de você ser cheio do Espírito, o fato de você estar experimentando crescimento na sua vida espiritual, e Deus está usando você para alcançar pessoas, Deus está usando você como um professor extraordinário, Deus está usando você como um testemunho, Deus está dando sucesso para aquilo que você faz. Isso não é garantia de que você está liberto das suas dores emocionais. Então presta atenção nisso. Porque esse homem foi tomado do Espírito. Não era como hoje, era um outro processo. Mas ainda assim, ele é dominado por suas dores e feridas, a ponto de sacrificar a sua própria filha. E a cura é um trabalho conjunto.
O Espírito Santo faz a sua parte, mas uma parte é responsabilidade minha. Eu não posso terceirizar. Às vezes eu quero que Deus faça um ato mágico e simplesmente mude tudo. Mas há um processo no qual eu preciso entrar voluntariamente. Eu quero terminar. E como eu vou ter outras 5 oportunidades, eu não preciso avançar demais agora. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero desafiar você a fazer uma oração nessa noite. E a primeira parte dessa oração é que você diga: Espírito Santo, eu abro meu coração e a minha mente e eu peço que o Senhor me faça ver as minhas feridas, tudo aquilo que vem no meu histórico familiar, tudo aquilo que eu carrego na minha história e que ainda influencia o meu comportamento, meu processo decisório, a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de ver as pessoas. Eu peço que o Senhor me revele, porque eu quero ver e reconhecer. Então faça essa oração do seu jeito, mas faça, porque o Espírito está aqui. Então diga: querido Espírito Santo, eu preciso dessa revelação. Ouse deixar que Ele o conduza nesses dias. A segunda oração, eu queria que você repetisse em voz alta comigo, pela fé. Então diga assim em voz alta: querido Espírito Santo, eu peço a tua intervenção nas minhas memórias, nas minhas reações às memórias, e peço que o Senhor abra o meu coração e abra a minha mente, para que eu receba a revelação e também me sujeite ao tratamento adequado em minha vida. Eu peço ao Senhor que trate a minha espiritualidade, para que eu me torne emocionalmente saudável. E que esses dias que passaremos juntos, até na segunda-feira de manhã, sejam dias de profunda revelação, mas sejam dias de cura e restauração. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu oro para que esse tempo seja um tempo da tua graça. Que a graça de Jesus seja manifestada, que a glória de Jesus seja revelada, mas que o nosso relacionamento contigo seja intensificado e que nós possamos desenvolver a nossa amizade contigo, que possamos aprender a vê-lo e compreendê-lo como nosso guia e orientador, que a tua presença mude a nossa leitura bíblica, mude a aplicação das verdades bíblicas, mude a nossa relação com a nossa história e com o nosso passado. É que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.